Vamos lá para a nossa questão 3. Na questão 3 é o seguinte. A Terra leva 24 horas, período do movimento, para completar uma rotação em torno do seu próprio eixo. Considerando o raio da Terra no Equador, aproximadamente 6.400 km. Está aqui o raio, ó. E aqui o tempo que ela leva para dar uma volta completa, tá? 24 horas. Note que o raio aqui está 6.400 km. A gente vai ter que transformar isso para metro. E aqui o tempo foi dado em horas. A gente vai ter que transformar isso para segundos, ok? E aí a gente tem o seguinte, ó. Aproximadamente 6.400 km. Aí ele vem a pergunta. A velocidade linear aproximada de rotação da Terra em metros por segundo e a aceleração centrípeta em metros por segundo ao quadrado, associada ao movimento de rotação da Terra, é dado, aí vem... Ops. Bora lá, questão 3. Na questão 3, a Terra leva 24 horas, período do movimento, para completar uma rotação em torno do seu próprio eixo. Então a gente tem aqui já o tempo, tá? 24 horas. Considerando o raio da Terra no Equador aproximadamente R igual a 6.400 km, ok? A velocidade linear aproximada de rotação da Terra em metros por segundo e a aceleração centrípeta em metros por segundo ao quadrado associado ao movimento de rotação da Terra é... Aí tem aí as opções A, B, C e D, A, B, C, D, E. E tem aqui entre parênteses, considere π igual a 3,14. Vamos entender o que foi pedido. Ele nos deu o tempo, 24 horas, para a Terra dar uma volta em torno do seu próprio eixo. Lembrando que essa uma volta em torno do seu próprio eixo que diz dia e noite, dia e noite. Ou seja, quanto tempo leva para a Terra dar uma volta em torno do seu próprio eixo? 24 horas. Daqui a 24 horas o Sol vai estar mais ou menos na mesma posição. Vamos passar pela noite e volta e o Sol vai estar mais ou menos na mesma posição. Certo? Então, tempo total para a Terra girar em torno do seu próprio eixo. Aí ele pede para você considerar que o raio da Terra, está aqui a nossa terrinha, ok? O raio da Terra é igual a 6.400 quilômetros, tá? Note que isso aqui a gente vai ter que passar para metro. Vai dar 6.400.000 metros. Enquanto que também a hora aqui, o tempo, foi dado em horas. A gente vai ter que passar para segundo. Dadas essas duas informações, o que ele te pede é o seguinte. Se uma pessoa estivesse aqui, nesse ponto, daqui a 24 horas, ela vai ter dado a volta junto com a Terra, né? A Terra vai ter girado e ela vai ter meio que se movimentado no espaço. Tá aqui, ela vai se movimentar no espaço e vai dar uma volta completa, seguindo a Terra, ok? A pergunta é, qual é a velocidade dessa pessoa para dar essa volta na Terra, junto com a Terra? Porque, assim, da nossa perspectiva, uma pessoa aqui do meu lado, ela não está se movendo. Mas para quem está fora da Terra, olhando, essa pessoa está se movendo junto com a Terra. Para essa pessoa que está fora da Terra olhando, qual é a velocidade de quem está parado aqui na Terra? É essa a pergunta. É o V que ele pede. A partir do momento que a gente determinar o V, há uma segunda pergunta. Quanto vale a aceleração centrípeta? Lembrando que a aceleração centrípeta sempre aparece quando a gente fala de movimento circular. E, de fato, uma pessoa que está aqui na Terra, se movendo junto com a Terra, está executando um movimento circular, embora não perceba. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Para achar o V, é o seguinte. A gente tem que lembrar que a velocidade com que a Terra gira em torno do seu próprio eixo é uma velocidade média. Sendo uma velocidade média... é uma velocidade constante. Sendo uma velocidade constante, eu posso usar essa expressão aqui, ó. A velocidade é dado por ΔS sobre ΔT. Só que aí tem uns detalhes. Por quê? Eu não tenho aqui um ΔS que foi me dado, que ele me deu foi o raio da Terra. Isso não é a mesma coisa que o ΔS. E eu tenho que ter cuidado aqui na hora de usar o ΔT, porque ele me deu o ΔT em horas. Então, como é que a gente vai fazer isso? Uma pessoa que esteja bem aqui, após dar uma volta em torno da Terra, ela vai ter executado um movimento circular. Certo? Ela estava aqui, vamos dizer que o Sol está para cá, certo? Ela estava aqui, meio-dia, depois de 24 horas, ela vai ter passado por todo esse percurso, voltado para cá, meio-dia. A pergunta é, quanto vale esse percurso? Seria o mesmo que perguntar quanto vale o perímetro da Terra. Perímetro, né? Soma aqui do lado, seria a soma, né, de todos os lados, mas no caso do nosso perímetro é uma circunferência. Para calcular o perímetro aqui da Terra, a gente tem aquela expressão que o perímetro é dado por
2πr, é o perímetro de uma circunferência. Comecei com π, né? Acostumado a calcular a área, πr ao quadrado, mas aqui no caso é o perímetro, que é 2πr. Essa expressão aqui, ela vai te dar o tamanho dessa circunferência, ok? E aí a gente pode usar a fórmula do perímetro para saber o quanto que a pessoa vai ter caminhado, né? Vai ter andado junto com a rotação da Terra, tá? Em torno da Terra. E é basicamente isso que a gente vai fazer. Então vai ficar assim, ó. A velocidade vai ser dada, o ΔS vai ser o perímetro de uma circunferência, que no caso aqui é a nossa Terra, ok? O perímetro vai ser 2πr, dividido pelo tempo. O tempo é as nossas 24 horas aqui. Agora tem que ter cuidado que a gente tem que usar o tempo em segundos. Então vai ficar o seguinte, ó, são 24 horas vezes 60. Isso vai me dar quantos minutos tem num dia. Lembrando que uma hora tem 60 minutos. Se eu pegar 24 vezes 60, eu vou saber quantos minutos tem 24 horas. Mas se eu multiplicar por 60 novamente, o que eu estou fazendo aqui? 24 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos. A ideia é que se isso aqui me dá um número total de minutos em um dia, se eu multiplicar por 60, que é quantos segundos tem cada minuto, eu vou ter um total final de quantos segundos tem um dia. E a gente não pode esquecer disso, porque ele nos deu o tempo em horas. Uma outra maneira de fazer mais simples, caso alguém lembre não, uma coisa que a gente decora é que cada hora tem 3.600 segundos, tá? É 60 vezes 60 que dá 3.600, tá? Como se resolvesse uma parte. Então fica 24 horas vezes 3.600 segundos, isso vai dar o total de segundos em um dia. Aqui em cima a gente tem que ter cuidado, porque o raio está em quilômetro, a gente tem que transformar para metro. Se a gente fizer essas mudanças antes de começar a resolver a conta, lá no final a gente não se preocupa com a unidade, porque já vai estar em metros por segundo, porque eu vou usar o raio em metros e o tempo em segundos. Então, aqui vai ficar assim, V é igual a 2, o π, ele pede para que você considere 3,14, vezes 3,14, vezes o raio, que é 6.400 quilômetros, só que eu vou jogar para metros, então vou colocar aqui mais 3 zeros, porque cada quilômetro são 1.000 metros. Isso tudo aqui dividido por 24 vezes 3.600. Isso aqui vai ter como resultado V é igual a 465 aproximado, tá bom? 465 o quê? Metros por segundo. E esse aí é o nosso resultado. Certo? Só com isso aqui não tem nenhuma outra opção que tenha esse resultado. Você já consegue saber qual é a questão múltipla escolha. Mas ele também pede para que você calcule a aceleração centrípeta. Porque como esse V se trata de uma velocidade que está dentro de um movimento circular, ele pode ser usado para calcular a aceleração centrípeta. E aí a gente deve lembrar que a aceleração centrípeta ela é dada aqui, ó. A aceleração centrípeta é V ao quadrado dividido por R. É só fazer essa continha. Então vai ficar a aceleração centrípeta é igual ao V, que é 465, ao quadrado dividido, aí o R, que é o raio. Não pode esquecer de colocar em metros, tá? Então vai ficar 6.400 mais 3 zerinho, né? Que aí já está em metros. Quando você fizer essa conta, isso vai dar 0,03, tá? E a unidade aqui vai ser metros por segundo ao quadrado, que é o Sistema Internacional da Aceleração, né? Metros por segundo ao quadrado. Isso porque eu garanti que minha velocidade já estava no Sistema Internacional, metros por segundo, e o meu tempo já estava no Sistema Internacional, que meu raio, né? Já estava no Sistema Internacional, que é o metro. Quando eu faço essa continha, o resultado sai no Sistema Internacional, que é 1 metro por segundo ao quadrado, tá bom? E aí a nossa resposta é 465, 0,03.